desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orienta. Eu te desejo mais que 1000 amigos, poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida longa, vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, E dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orienta. Eu te desejo mais que 1000 amigos, poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa roda de conversa, essa partilha, esse momento aqui de parceria sobre esse tema. Estou aqui numa dinâmica diante da complexidade do tema. Surgem também complexidades pequenas, diversas, então estou aqui lidando com uma pequena complexidade, mas todo mundo consegue me ouvir? Sim, obrigada, Viviane, que é você que eu estou vendo agora, Thay, e a Gil. Então, vou olhar aqui um pouquinho para vocês todos e todas que estão aqui presentes. Seja bem-vindo também, Afonso, muito bem-vindo a esse encontro. E eu vou aqui olhando, que é o nosso convidado, então, na lei de convidados, temos um convidado aqui também para partilhar. Bem-vinda, Elda. Bem-vindo todos e todas a esse encontro.
esse encontro sobre esse tema que foi escolhido há um tempo. E eu estou aqui tentando passar para o computador para ter esse fundo lindo que vocês têm, que as meninas estão aqui, que é o fundo do computador. Acho que eu vou conseguir, gente, passar para o computador. Eu estou no celular nesse momento. Mas já fazendo essa introdução, tem um som aberto. E a gente já vai começar para valer. Estamos aqui fazendo essa passagem para o computador, para eu poder ver vocês melhor. Eu gosto muito de estar olhando para todo mundo enquanto a gente conversa, né? Então, enquanto a gente chega, como sempre, nesse momento de chegada, é muito bom a gente fazer um minutinho de silêncio. Tem pessoas chegando ainda, e eu vou convidar vocês a gente fazer um minuto de silêncio, ou um minuto ou um pouquinho mais, né? A gente assentar a nossa energia nesse momento, nesse assunto, nesse tema, nesse encontro. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Festival da Escola da Aura, no seu terceiro dia. E eu convido vocês agora para a gente silenciar um pouquinho. Quem estiver sentado numa cadeira, sente os pés bem firmes no chão, alinha a sua coluna, fecha seus olhos, inspira e expira, vai soltando o ar lentamente quando expira, relaxando as partes do corpo. É cedo, mas muita coisa já pode ter acontecido no seu dia. Então, eu te convido a inspirar, expirar e relaxando, trazendo todas as suas partes para esse momento. Inspira, respira. Deixe os ruídos em torno passarem ao longo, assim, bem longe. Deixe os ruídos do mundo ficarem no lugar deles. Tem ruídos aqui à volta. Pode ser que tenha ruídos à sua volta também. Os ruídos também estão dentro de nós. A gente está num momento do mundo muito ruidoso. E a gente inspira e expira. A gente vai trazendo a presença para esse momento e vai deixando lá fora os ruídos, a movimentação, vai exercitando esse lugar de trazer todas as suas partes para o momento presente. Todas as suas partes. A gente vai falar sobre essas partes aqui hoje. Todos os seres que te compõem, todas as partes suas. Vai trazendo, vai aproximando do físico, que é esse que a gente reconhece, vai aproximando também o seu emocional, o seu mental, vai reconhecendo seu campo de energia à sua volta, que emana do teu ser. E traz a presença de espírito. Todas as suas partes, não deixando nenhuma de fora desse momento, de nenhum outro momento da vida. Então agora eu vou fechar também meu microfone, que também tem ruído à minha volta, e vou contar 1 minuto e abro novamente. E aí a gente abre os olhos. Nesse 1 minuto, a gente inspira e expira, traz toda a consciência para a inspiração e para a expiração, e deixa os pensamentos passarem. E agora nosso som também vai ficar melhor. Então eu vou fechar o microfone e faremos 1 minuto, 1 minuto e meio de silêncio.
Ok. Devagarinho vamos abrindo os olhos. Isso. Abrindo os olhos. Quem quiser também pode dar uma boa espreguiçada. Passamos aí alguns minutos aqui fazendo vários ajustes para tudo funcionar bem. Isso mostra a intensidade desse assunto, né? A intensidade desse tema. E estamos aqui juntos para compartilhar e para atravessar, né? Estamos atravessando um processo intenso como humanidade, estamos atravessando esse lugar assim de olhar para muita coisa, coisas que a gente não esperava, que é esse inusitado, esse processo da pandemia, né? Então, o que não estamos vendo sobre a pandemia foi um tema que me surgiu, na verdade, surgiu de dois lados, de dois lugares. Surgiu da Gabriela e surgiu de mim a aspiração de compartilhar. Todo mundo me ouvindo bem? Me vendo também, né? Então, me veio essa aspiração de compartilhar a minha própria experiência nesse momento, né? A experiência pandêmica e a experiência com o Covid também. E veio de dois lugares essa aspiração. E aí veio também essa aspiração da gente ouvir mais alguém além de mim nessa experiência, né? Muito transformadora, muito desafiadora sobre esse tema, o Covid. Então, queria alertar que aqui, nesse momento, a gente vai trazer assim, o que não estamos vendo, né? Para onde mais podemos olhar partindo desse lugar da pandemia. E sem trazer dados técnicos, que a gente tem bastante. Então, são experiências pessoais mesmo, né? Experiências pessoais de como a gente está vendo e como passando por isso, como estamos passando por isso, e de alguma forma, assim, trazendo a humanidade desse aspecto mesmo, né? As nossas humanidades, assim. Então,
e trazendo também quanto aquilo que a gente vive, por exemplo, que eu vivo na Escola da Aura, minha prática, como que ela se entrelaçou de forma curiosa com a experiência do Covid na minha vida, que não foi uma, foi mais de uma, né? Então, para começar essa partilha, vou compartilhar com vocês um pouco de algo muito precioso, de uma visão, né? Uma visão que a gente traz na Escola da Aura, que outras filosofias também provavelmente têm, mas que é uma visão da gente compreender o nosso ser para além do nosso corpo físico, para além do nosso corpo emocional, a gente compreender outros níveis da nossa existência, né? De uma forma bem simples, eu vou trazer aqui, de uma forma bem palpável, lembrando que isso também é um ensinamento do nível 3 da Meditação das Rosas. A Meditação das Rosas é uma prática da Escola da Aura, um ensinamento muito precioso de alinhamento da nossa energia. Então, aproveitando que ontem eu nem me apresentei, então aproveitando para me apresentar, eu sou Ana Lúcia Leite, para quem não me conhece, para quem não estava aqui ontem ou nunca teve contato, nunca tivemos contato, eu sou Ana Lúcia Leite, professora da Escola da Aura, educadora, também aluna do Lama Santen, um lama budista brasileiro, professora da escola e aluna também, então estou sempre no processo de aprendizagem, sempre interagindo com a escola desse lugar de aprendizagem. Então, agradeço a Gabriela, que teve esse movimento lindo de fazer esse festival, a Angelina, todos os mestres, todos os professores que estão aqui, todo mundo, todas as pessoas lindas que estão aqui nesse grupo também, para a gente compartilhar um pouco sobre isso. Então, trazendo essa dinâmica dos níveis, dos corpos, que é algo que a gente também compartilha na Escola da Aura, quero trazer isso porque isso fez parte desse meu processo. Então, é algo que também ajuda a gente a olhar em outros níveis para a pandemia, para aquilo que talvez a gente não esteja vendo, diante de muitos fatos, de muitos números, de muitas informações e de muita densidade, né? Muita intensidade, muita densidade de informações. Então, essa conversa, essa troca, essa roda, essa partilha tem esse objetivo, né, da gente olhar para essas outras partes. E aí tudo começa no corpo, no nível espiritual. Tudo começa no nível espiritual. Então, ontem eu também relatei isso, né? Em algum momento a gente está girando lá no universo, como dizem algumas tradições, até que a gente olha para um cantinho assim que tem alguma coisa que nos conecta. Esse cantinho é uma família, é um casal, é uma união. E aí a gente resolve se manifestar ali por alguma razão. Então, a gente antes estava aí, num lugar sutil, né? Num lugar onde a gente não estava manifestado na matéria. Então, tudo esse nível espiritual, como a gente fala, esse corpo espiritual que nós temos, é esse corpo que encontra com aquilo que é muito mais amplo, né? Com aquilo que é, como dizem os mestres, maior que o humano. Né? Maior que o humano porque a gente considera humano o corpo que a gente vê, aquilo que é manifesto, aquilo que a gente consegue dar conta. Muitas vezes a gente não dá conta do que vem muito maior, né? Do que é muito mais que nós mesmos, daquilo que a gente vê no espelho. Mas aqui na Escola da Aura, a gente convida todo mundo a dar conta do plano espiritual, do nível espiritual, do corpo espiritual. A gente convida para dar conta, porque isso somos nós. Né? Nós temos esse plano se encontra com algo muito maior. E é desse plano, né, desse nível, desse corpo, que a gente chama corpo mesmo, para a gente também trazer um dado de materialidade para isso, porque existe um dado de existência, então a gente também chama de corpo. Então, nesse corpo espiritual, de onde tudo vem, de onde nós viemos, de onde vêm todas as circunstâncias, né? Do sutil para a matéria, onde as coisas se manifestam, onde não tem certo nem errado, onde é possível a gente compreender aquilo que não é compreendido nos outros níveis, nos outros corpos, né? Dentro das nossas identidades, porque é um plano, é um nível, é um corpo que não tem identidade, que por isso também não tem certo e errado. Compreende as coisas de uma outra maneira. E é um corpo, um nível que a gente acessa na Escola da Aura, na leitura da Aura, e numa leitura muito específica que lê esses corpos, que foi algo que a Angelina trouxe, assim, chegou para a Angelina nos ensina. E ensinamos para as outras pessoas também.
Então, esse é o primeiro, não sei se é o primeiro nível, é o primeiro nível, é de onde vem tudo, né? Onde tudo se manifesta de uma forma que não deixa marcas. Né? Na alegoria budista tem essa ideia de céu incessante, né? Um lugar assim que é um espaço onde as coisas acontecem e não deixam marcas. Então, esse é o corpo espiritual. Então, a gente pode agora, a partir de hoje, olhar para esse nível como um corpo também, como algo que faz parte de nós, a gente faz parte disso. É um lugar onde muita coisa acontece, muita coisa se encontra, e de onde vem a origem, né? A origem das circunstâncias. Aí a gente chega no plano energético, no corpo energético, no nível energético. Não no plano, no nível, no corpo. E esse nível energético, ele já está mais próximo de nós, ele é sutil também. Né? Então, é como se fosse assim, um segundo corpo, né? Onde as coisas estão no sutil ainda, mas estão chegando mais perto. Já tem assim, um nível de textura no sentido de que a gente sente. Né? O campo energético, né, que configura a nossa aura é aquele nosso corpo que consegue identificar, por exemplo, quando a gente chega num espaço e num lugar, sei lá, a gente vai visitar alguém ou vai passear, vai se movimentar no mundo, e a gente chega num local assim, não precisa ter nada escrito, ninguém precisa de dizer nada que a gente percebe. Nem é ainda com os nossos sentidos, é com o nosso campo, com a nossa energia, né? Aí também tem bastante informação sobre a nossa existência, sobre o tempo que a gente veio ao mundo, momento, local que a gente veio ao mundo, também tem muita informação sobre de onde a gente vem, da nossa ancestralidade. Então, é esse campo que é mais palpável e que vibra, né? Que vibra num lugar mais próximo da matéria e que também concentra informações no sentido disso, por exemplo, de se eu estou bem e como está vibrando a minha energia, se eu estou assim mais precisando de equilíbrio também como vibra a minha energia. Né? A homeopatia, por exemplo, trabalha muito aí, né, com o lugar da energia, trabalha tanto com medicamento quanto a descoberta do medicamento para a pessoa. Quando ela vai descobrir o medicamento para a pessoa, o médico faz uma infinidade de perguntas justamente para se aproximar da energia da pessoa, da energia da original da pessoa. E esse campo, ele também passa por esse corpo, esse nível passa por muitos movimentos, porque ao longo da vida muitas interações vão acontecendo e a gente também vai movimentando essa energia. Né? Na meditação das rosas, a gente tem a oportunidade de limpar, de trabalhar com esse corpo energético e com todos os outros também. Então, vamos para... Depois, se tiverem dúvidas, vocês anotem e façam no chat, mas eu vou fluir com todos eles para a gente ter assim, uma compreensão. Depois a gente chega no corpo mental, no nível mental, que aí já tem um grau de manifestação, né? Está na minha mente, é um pensamento. E a gente sabe e percebe, cada um de nós aqui sabe e percebe que no nível mental a gente pode ter suavidade, leveza, e a gente pode ter densidade também. A gente pode estar fixado num pensamento, a gente pode estar com um pensamento insistente dentro da nossa mente, ocupado daquele pensamento. E existem também as coisas que a gente chama de formas de pensamento. Muita gente pensa a mesma coisa e aquilo de alguma forma se move. Então, quando a gente fala de criação de realidade, por exemplo, pensamento, ele já é algo que começa a manifestar uma realidade. Os mestres também dizem isso, né? Que a gente não manifeste pensamentos negativos, que a gente se liberte dos pensamentos negativos, que a gente não construa pensamentos negativos, que a gente não sustente esses pensamentos. Tamanha força do pensamento, tamanha força do corpo mental na nossa existência, que é um corpo muito privilegiado pela história humana, como foi concebida, vamos dizer, como vem sendo escolhida. Né? A gente tem escolhido esse corpo, uma grande parte da humanidade, mas não toda, como um corpo fundamental, assim, que guia a minha vida, como se só esse existisse, o físico e o mental. Então, eu vou planejar, vou raciocinar, vou calcular, vou milimetrar e vou agir. Mas não é bem assim que funciona. E aí a gente vai para o corpo emocional. O corpo emocional,
todo mundo conhece bem. Esses 3 últimos, né, a gente conhece bem, são bem palpáveis, fazem parte da nossa vida o tempo inteiro, a gente está se relacionando com esses corpos o tempo inteiro. Então, o corpo emocional, ele é permeado pelos sentidos. Tudo que nossos sentidos captam, né, se transforma dentro de nós, e de acordo com o que existe dentro de nós, nosso repertório, nossa existência, essas informações que a gente trouxe, que estão aí no nosso corpo energético, de acordo com esse repertório que a gente tem, então se manifesta essa emoção, né? De acordo com as coisas também estão lá guardadinhas dentro da gente. Então, através dos sentidos, a gente capta as informações do meio e a gente lida com elas, e expressa através do emocional. Muito relacionado com o mental, muito relacionado com o físico, mas também muito relacionado com o energético e espiritual. Então, o emocional é o que faz a gente se comunicar de uma forma bem palpável com o mundo, né? A gente manifesta as nossas emoções. Mas olha que interessante, né? Quando eu falei que a gente vem privilegiando o mental, muitos seres do mundo, vocês devem conhecer muitas pessoas, e muitas vezes nós mesmos aqui, a gente se priva de manifestar a expressão do corpo emocional, e a gente guarda tudo dentro do mental. E muitas vezes o que acontece, né? A gente torna a vida muito dura, a gente torna a vida muito densa e não expressa. Quando a gente não expressa o emocional, isso não significa destempero, né? Não significa extremos de expressão, tipo histeria, ou euforia, ou raiva intensa, mas pode passar por aí, significa a gente conseguir expressar no dia a dia, né? Conseguir expressar o que sente, e não só o que pensa, não só reduzir a nossa existência ao pensamento, ao corpo mental. Então, significa a gente conseguir se expressar, né? Conseguir dizer o que sente. Isso gera saúde. Todos eles equilibrados geram saúde. Mas no emocional, a gente vê que quando a gente guarda as coisas, nesse momento a gente está vendo muito isso, né? E eu já vou trazer esse comentário sobre os corpos nesse momento, mas a gente está vendo isso, que muitas emoções vindo à tona, né? Muitas emoções vindo à tona, e a necessidade de a gente olhar para isso, olhar para as emoções, olhar para a forma como a gente lida com elas. Então, deixar que elas se expressem, porque muitas vezes o que acontece na nossa história, né? A gente é criança e a gente manifesta uma emoção e alguém diz: não chora, menina, você é muito chorona, né? Ou fala uma coisa assim do tipo: não precisa chorar, né? Ou não fala assim, sei lá. A gente está sempre sendo pontuado a vida inteira sobre a forma de se expressar. Então a gente não aprende a lidar com esse corpo, né? A gente não aprende a lidar, a gente está privilegiando, a maior parte das vezes, o corpo mental e o corpo físico. Então, o corpo emocional ele é muito, muito importante, muito próximo de nós, muito nosso conhecido, e precisa desse cuidado, né? Da gente conseguir equanimizar as nossas emoções. E equanimizar não é botar panos quentes, é conseguir expressar o que sente, e também ser compreendido, né? Ser acolhido, que tem a ver um pouco com o que a gente compartilhou ontem. Aí a gente chega no corpo físico, que tem uma interação muito forte com o emocional, porque a gente sabe que muita coisa que fica presa dentro do emocional se manifesta no físico através de algum distúrbio, né? Nos outros também. Então, estão vendo que a gente está vindo bem do sutil, lá dessa esfera aqui que eu estou, nesse lugar aqui que eu estou, que está no meu fundo, né? E está vindo para mais perto, até chegar no corpo físico. O corpo físico é onde todos os outros também se manifestam, né? Todos os outros se manifestam. Assim, a nossa integridade física está relacionada com a integridade de todos os outros corpos, níveis da nossa existência. E é quando chega nele que a gente vê, quando chega nele que a gente percebe. Hoje em dia, né? Ou melhor, não é hoje em dia, ao longo de toda a existência, sempre houveram pessoas que se deram conta de todos esses corpos, esses níveis. Sempre aconteceram, sempre existiram. Então, não é uma novidade do novo mundo. Sempre existiu o novo, e o que é mais denso, e o que é mais sutil, o que é mais amplo e o que é mais obtuso na história da humanidade, né?
Ao mesmo tempo, nesse momento, a gente está vendo via tona muitas experiências e muitas possibilidades, como a própria leitura da aura, que a gente aprende que veio lá do futuro para o momento presente para nos ajudar na transição. Assim a gente aprendeu quando aprende a ler auras. E traz essa possibilidade, né, da gente olhar para esses outros corpos, para esses outros níveis e justamente olhar para aquilo que a gente não consegue ver normalmente, né? Aquilo que a gente não, digamos assim, aprendeu a ver. Muita gente aqui pode ter aprendido a lidar muito bem com todos os seus corpos, e eu vou ficar muito feliz se ouvir isso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a nossa experiência da infância, educativa e tudo tem foco específico em alguns corpos, né? Então, deixa eu caminhar daqui, porque a gente ainda tem nosso convidado também para ser ouvido. E aí eu quero compartilhar a partir daí essa experiência, né? A experiência com a pandemia. A experiência na pandemia, para mim, foi uma experiência que me trouxe uma oportunidade de olhar para dentro mais um pouco, né? Então, dentro da escola da aura, dentro da experiência que a gente passa com o encontro com nós mesmos, né? Com frequência, assim, olhando para esse lugar de encontrar com a gente mesmo, ou através do outro numa leitura, ou através de nós mesmos numa autoleitura, ou da meditação, a gente tem a oportunidade, então, de olhar para muitas partes, para todas essas partes. Aí a gente se depara com algo que a gente nunca tinha se deparado antes, né? Ficar em casa, em família, presa, sem poder sair. Muita gente se sentiu assim. Então, é muito importante aqui nesse momento também a gente, assim, acolher todos os sentimentos de tudo, de todo mundo, dos desafios todos que foram passados nesse tempo. E aí, compartilhando a minha experiência, uma parte em mim estava de alguma forma, achando um sossego que aconteceu, né? Todo mundo... Surgiu um silêncio, assim, na pandemia. Em alguns momentos na minha vida, eu olhava e falava assim, seria bom se a gente pudesse dar uma parada para botar as coisas nos eixos. E isso pode parecer muito desafiador de dizer quando tanta gente está em sofrimento. Mas isso também existiu, né? Esse lugar das coisas silenciarem, da natureza também, de alguma forma, se beneficiar, né, de uma menor intervenção humana, que também aconteceu. Então, nós todos vimos os canais, né, de Veneza ficarem mais limpos, os mares, animais brotando em lugares onde eles não apareciam. Então, olhar para aquilo que a gente não estava vendo também significa isso, né? Significa olhar para esse lugar assim que está para além do desafio humano, e como assim, foi um exercício de olhar para a vida e para a morte, né? Todos nós estamos ainda e ficamos de cara com a morte, com a possibilidade da morte. E o que é a morte, se não a impermanência, se não algo que acontece todos os dias? Como diziam os mestres também, o mestre do meu mestre diz, a gente nada garante o dia seguinte, nada garante. E isso, às vezes, não é bem divertido, e às vezes é bem desafiador, mas a gente não se dá conta, né? A gente guarda dentro da gente uma outra informação, a gente não se dá conta, a gente se planeja, a gente se organiza, que isso faz parte da nossa aspiração humana. Então, a gente olhar para isso é um dado de realidade que veio para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, dentro da minha experiência, eu passei por isso de uma forma, assim, olhando, observando, apaziguando, fazendo as práticas e tudo. E aí eu vinha vivendo uma experiência, olhando para tudo, fazendo preces pelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, num certo conforto, num benefício, num certo privilégio de estar num lugar com a família, com uma casa, com ter alimento, com tudo isso. Num determinado momento, quando eu ia voltar a trabalhar ao vivo, na escola onde eu também trabalho, né? Também trabalho numa escola com crianças, eu recebi a notícia que meu irmão tinha sido internado, né? Meu irmão mais velho, que tinha a idade do meu pai. Então, a idade do meu pai quando se foi. E estava indo para o mesmo hospital. Então, vem esse dado assim, desafiador de compartilhar, mas que aconteceu e que isso, movimentou a minha energia nesse tempo. E aí eu me aproximei desse lugar do sofrimento, né? E fiquei ali muito tempo assim, me dedicando à confiança. A confiança na vida, a confiança
no processo, a confiança nesse fio muito mais longo do que cada existência humana, né? Dizem os mestres que, assim como uma pulseira de contas, mala, nossa vida é um fio, e a cada existência é uma continha, né? Uma bolinha da nossa pulseira, do nosso mala. E aí eu fiquei, então, cuidando de olhar para esse lugar desse fio, dessa existência profunda. E olhar para a circunstância que a gente estava passando. E, nesse momento, algo que me ajudou, né, foi uma experiência de leitura. Então, olhar para esses outros corpos. E uma experiência que uma amiga muito querida, uma terapeuta maravilhosa, fez, então, uma leitura, teve coragem de ouvir o meu pedido e fez uma leitura para esse meu irmão que estava lá, entre a vida e a morte. E a leitura era essa leitura, a leitura dos 5 corpos. E dentro desse tempo, eu estava dentro de um retiro também, um retiro de leitura de aura. E recebi muito, muito, muito apoio, muito, muito, muito amor e muita estrutura também, né? Estrutura emocional, assim, para lidar com aquilo tudo. E dentro dessa experiência, né, eu pude ver eu e ela, e eu pude ver também como ajudar o meu irmão na circunstância em que ele estava. Eu não tinha como ajudar ele fisicamente, e nem emocionalmente em uma certa instância, porque ele já estava, nesse momento, sedado, enfim. E depois disso, e aí eu pude, então, olhar para os outros corpos, para as outras partes, e apoiar a partir daí, né? Mas isso era algo muito íntimo entre eu e ele, uma circunstância muito íntima, né? Para justamente acessar algo e conseguir apoiar. Passado isso, ele fez a passagem, então passei por esse lugar, assim, onde muitas pessoas estavam da perda, e mais recentemente passei pela experiência do próprio Covid passar por mim, pelo meu marido e pelo meu filho. E aí vivemos novamente uma nova experiência, uma experiência que foi bastante, assim, tranquila, né, para nós aqui, como foi. Então, tivemos aí umas manifestações e tudo, mas tivemos muita presença, né? Então, tanto meu marido quanto eu tivemos insights, meditamos, conseguimos usar as nossas práticas dentro desse processo para olhar um pouco para esse processo e ver ele passar por nós, assim. Então, quando a gente diz, né, o que não estamos vendo em relação à pandemia, porque tem um aspecto nisso tudo que fala, principalmente do aspecto energético e espiritual, que está para além daquilo que a gente consegue entender, da que a gente consegue conceber. Então, essa conversa, essa partilha tem a ver com isso, com a gente conseguir se conectar com essa outra experiência, com a experiência mais sutil, com algo que às vezes a gente não dá conta de conceber. E agora, um pouquinho antes, estava ouvindo o Tony Samara, o Mestre dos Sonhos, que eu espero que vocês tenham conseguido assistir ontem, e que ele estava falando sobre isso, né? Sobre a conversa com especialistas e os próprios especialistas com o desafio de explicar, com o desafio de dar conta, de lidar com a circunstância, embora tenha os especialistas, né? Toda assim, o conjunto de médicos, enfermeiros, cientistas estão lidando com isso de uma forma assim heróica, né? Lidando com isso, buscando respostas, buscando formas, e ao mesmo tempo toda a humanidade compartilhando uma mesma experiência em todos esses corpos. Seja qual for a experiência que você teve, você que está aqui agora, por alguma dessas, né, por alguma coisa te mobilizou nesse sentido, né? Então, é esse convite da gente olhar para essas partes que a gente não vê e ampliar a nossa visão de compreensão daquilo que muitas vezes a gente não consegue conceber com o nosso corpo mental, que é o convite dessa conversa. Então, eu gostaria de agora convidar chamar o nosso convidado, né? Então, só para compartilhar também que essas experiências fiquem aqui, assim como a gente conversou ontem, né? Então, aqui é uma partilha que tem um cunho pessoal e ao mesmo tempo, um aprendizado coletivo,
é um momento também para a gente poder falar sobre esse assunto num lugar protegido, num lugar de vibração alta, num lugar onde muita coisa linda está se processando, que é esse festival, e poder acolher isso também no nosso campo, no nosso corpo, nossos corpos, no nosso coração. Então, quero que todo mundo que levante a mão assim nesse combinado de que o que está sendo dito aqui fica aqui, como um retiro, que é o que a gente faz nos retiros, é um acordo, né? Porque é isso. Essa próxima partilha que vem também é uma partilha pessoal, né? E bem pessoal. Então, eu fico muito feliz e agradeço muito a presença do nosso convidado, Afonso, e vou deixar que ele diga, então, fale a experiência dele e depois espero que a gente consiga ainda conversar um pouquinho sobre isso. Ana, eu tenho, amiga, só uma pergunta, perdão. Tá. A gente está gravando e a gente deve compartilhar com os inscritos do festival. Isso está tudo bem ou a gente para agora? Só para... Tá, eu vou, então, deixar o nosso convidado à vontade para saber se a gente para agora. Tá. Sem problemas. Sem problemas, sem problemas. A dinâmica de vocês. Sem problemas. Até porque, Gabi, o pedido já foi feito, então quem assistir também vai poder ouvir esse pedido da gente manter essa informação entre nós, né, de quem estiver assistindo. Então, seja bem-vindo, Afonso. Muito obrigado. Permita chamá-la de Aninha. É uma satisfação Sim. muito grande reencontrá-la algumas décadas, né? Nós conhecemos algumas décadas atrás em Petrópolis, né? E poder reencontrá-la, vê-la agora traz um sentimento de uma felicidade, uma emoção muito grande, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, de participar. Nesses minutos, ouvindo a sua fala, foi de um aprendizado muito grande, até porque pode dizer que eu sou um calouro, eu sou um iniciante de calouro nesses assuntos que vocês já vêm discutindo já há algum tempo. Afonso, deixa eu só fazer uma observação. Tem como você ou chegar um pouquinho mais perto do microfone, ou se você tiver com esse microfoninho assim, chegar a ele um pouquinho mais perto, porque as pessoas estão ouvindo baixinho. Acho que todo mundo quer muito te ouvir e aí está um pouco baixinho. Melhorou? Um pouquinho. Melhorou o som? Melhorou um pouquinho. Tá. Deixa eu ver se... Ainda está baixo. Se conseguir ficar bem pertinho. Vou trazer o microfone. E agora? Está melhor? É o fio do fone de ouvido que tem que aproximar mais da boca. Consegue, assim, aproximar o fio do fone de ouvido? Sim. Agora que eu descobri que tem o microfone. Maravilhoso. Esses tempos são tempos que a gente está toda hora se reconfigurando na tecnologia. Pronto, vai. Querer falar na câmera não resolve, né? Acho que o microfone é que é o equipamento adequado, né? Maravilhoso. O eterno aprendizado. Então vejam, como eu estava dizendo, eu sou muito grato ao convite, e principalmente pela oportunidade de encontrar a professora Ana, que eu quero chamar de carinhosamente Aninha, que a conheci algumas décadas atrás em Petrópolis. É uma satisfação muito grande revê-la agora, né? Eu não sei o que eu acho, como quando a Aninha me convidou para falar alguma coisa da minha experiência, né? Como eu estava dizendo, eu acho que eu posso dizer, nesses minutos que antecederam, que eu estava ouvindo a Ana falando então sobre os 5 copos, tudo e tal, isso para mim é muito novo. Vou dizer para vocês que eu sou um iniciante de calouro nesse assunto, né? Passei a me dedicar e olhar e respeitar a existência desses 5 copos. Eu acho que tem alguns meses atrás, após eu ter contraído Covid, né? Eu sou médico, né? A oportunidade que eu tive de conhecer a Aninha, porque não vou dizer a década, mas alguns anos atrás eu fiz medicina em Petrópolis, né? Foi quando nós nos conhecemos, então eu exerço a medicina já há vários anos, né?
fazer 40 anos de formado agora, estou na turma de 81 de Petrópolis, né? E ao longo de toda a minha vida profissional, né, acho que a minha vocação desde criança foi ser médico, então era aquela vontade de ajudar o próximo e poder ser útil a alguém através do meu trabalho, da minha profissão, né? E assim eu acho que eu me pautei toda a minha vida profissional tentando ajudar os que me procuraram, os que me procuram para a atividade da minha profissão, né? E foi no ano passado, né? Está fazendo um ano agora, então, em março, quando surgiu a pandemia, há alguns anos eu acabei, por contingência de atividade profissional, eu fui me afastando cada vez mais da assistência direta e me envolvendo em gestão de hospitais. Foi uma transição tanto difícil, porque eu sempre gostei de ter contato com as pessoas. Eu sou cirurgião, o ato de operar, aquilo era muito gostoso, né? Mas ao longo do tempo também eu fui entendendo que a possibilidade de eu trabalhar em gestão, eu poderia continuar, tentar ajudar as pessoas numa escala maior, né? E aí, ao longo do tempo, fui me dedicando cada vez mais, então, para trabalhar em gestão, e já tem alguns anos eu sou diretor de um hospital público, né? E em março do ano passado, o início da pandemia, foi um desafio muito grande a gente enfrentar a pandemia enquanto médico, enquanto gestor de um hospital, né? E foi um aprendizado muito grande a dedicação, o enfrentamento das equipes, sem combater o medo, né? O medo dos colegas e toda a equipe assistencial na linha de frente para atender as pessoas com Covid, se arriscando, né? Não tinha vacina, a vacina está agora, há pouco que está sendo disponibilizada e ainda insuficiente, né? E foi quando, em maio do ano passado, eu contraí Covid, né? Relutei nos primeiros dias a aceitar, né? Eu achava, nossa, eu tenho que continuar trabalhando, mas o físico não permitiu, então, né? O físico, eu não tinha um cansaço enorme e ficava em casa. Um colega que me afastou, iniciou meu tratamento, me obrigou a levar um oxímetro, né? E eu saturava 88, 89, mas não estava sentindo nada até então, ainda estava relutando, irritado de ter que ficar em casa só com cansaço, febre e dor de cabeça. E quando, de repente, a saturação começou a cair mais, eu mesmo comecei a ficar assustado. Liguei para o meu médico, ele falou: Afonso, já chega, já está na hora de você ir para o hospital. Aquilo era um domingo de manhã, e na segunda-feira eu comecei a ter os sintomas respiratórios de falta de ar, uma falta de ar progressiva. Quando chegou na quinta-feira de manhã, eu pedi para ser entubado, porque eu não aguentava mais, não suportava mais aquela falta de ar. Eu estava muito obeso mórbido, aquela posição prona, que ficar de barriga para baixo para facilitar a respiração. Eu não conseguia, eu não suportava aquela respiração, aquela posição, e trazia um incômodo maior, e eu pedi para ser entubado, né? E aí, naturalmente, eu fiquei 10, 11 dias entubado, e naturalmente perdi a noção do tempo, né? E durante esse período, eu não consigo temporalizar, mas eu tive algumas, eu não sei o que pode se dizer, se é visões, percepções. Eu estava num lugar que eu não sabia onde era, mas eu tinha tinha completamente certeza que não estava dentro do ambiente de UTI. Eu estava tranquilo, eu não tinha medo. Era muito curioso de querer saber o que tinha acontecido comigo, né? Será que eu já morri? Né? Onde é que eu estou? Que era um ambiente com muitas luzes, uma luz de uma intensidade que eu jamais tinha visto, né? Uns sons ao fundo, ritmos como um gongo,
que periodicamente ouvia aquele gongo. Eu disse, não, gente, isso não é... Eu não estou numa UTI, onde eu estou, né? E aquilo me deixou muito intrigado, né? E eu não consigo ter noção de quanto tempo isso perdurou, né? E em algum momento, eu acredito que tenha sido quando estava em processo de desmame ventilatório, começaram a diminuir a sedação, aí sim eu comecei a ouvir vozes, aí eu percebi que estava realmente na UTI, porque o som já era um som de UTI, de monitores, alarmes de monitores, as pessoas falando, né? E eu não conseguia falar ainda, à medida que porque ainda estava entubado, mas as pessoas já chegavam, me chamavam pelo nome, né? A maior satisfação que eu tive foi quando um dos colegas começou a tentar se comunicar comigo e soltou a minha mão para com que eu escrevesse o que eu queria. Eu queria notícias da minha família, né? Eu não conseguia escrever, né? Aí ele pacientemente escreveu todas as letras do alfabeto no papel e foi pedindo para que eu apontasse letra por letra para dizer o que eu queria, né? E eu consegui escrever meus filhos, né? E aí ele entendeu que você quer notícia de seus filhos, da sua família, quero, né? E aí eu recebi uma chamada eu recebi um vídeo, um vídeo que a minha família gravou e foi um momento muito feliz quando me mostraram aquele vídeo, né? A partir do momento em que depois eu fui estubado e aquele processo de reabilitação, que a recuperação de cada movimento era uma vitória, né? Você não consegue segurar uma escova de dente, né? Mas consegui desenvolver a habilidade que eu conseguia mexer a cabeça, então eu segurava a escova e mexia os dentes. A cada movimento, né? Era um progresso. Reconhecer a total dependência das pessoas, né? Eu precisava de ajuda de todos, né? Reconhecer a minha incapacidade, né? Isso tudo mudou a minha maneira de pensar e descobrir desses 5 corpos, primeiro que eu tinha um corpo físico, primeiro então que eu tenho um corpo físico, eu precisava cuidar dele. Eu sempre fui negligente com ele, sedentário, guloso, sempre gostei de comer comidas hipercalóricas, frituras, nunca brincava quando não cuidavam de mim. Afonso, você precisa emagrecer, você precisa cuidar, você precisa fazer atividade física. Eu ainda brincava, disse, olha, a única oportunidade que eu tenho para ser gordo agora. Depois que eu morrer, eu vou ficar magrinho, então eu tenho que ser gordo agora. E ficava fazendo piadas e brincadeiras, né? Mas foi através da doença e essa experiência de quase morte que realmente eu descobri que eu tinha um corpo, que eu precisava cuidar desse corpo, né? O convívio com a família, com os amigos, com as pessoas próximas, essa experiência de quase morte me fez valorizar cada minuto, né? Como a Aninha falou, né? Agora há pouco o seu mestre falou, a gente não sabe, não se tem certeza nada do dia de amanhã, nem do minuto seguinte, né? Isso são frases que a gente sempre ouviu a vida inteira, né? Mas você só tem consciência do quanto isso é real, eu acho, quando você passa por uma experiência dessa, ou como essa experiência que o mundo está passando, né? De isolamento, de os cuidados necessários para a prevenção de se contaminar, as coisas mais básicas de higiene, né? de higiene que a gente aprendeu na infância, isso que tem que ser resgatado, né? Para preservar a vida neste momento, né? Então, eu acho que o que essa experiência me trouxe foi exatamente sim, descobrir que eu tenho um corpo físico, que ele tem que ser cuidado,
descobri que eu tenho, sim, também um corpo mental que eu tenho que cuidar. E, principalmente, eu acho a espiritualidade. Eu se podia dizer, uma religiosidade não praticante, mas eu acho que isso vai muito mais além. Essa minha descoberta e necessidade de cuidar, sim, que eu tenho um espírito, esse espírito merece atenção, sim, ele merece de cuidados, né? E, nossa, estou vendo aqui no chat um gongo, acho que a Helder está comentando. Nossa filha todo dia tocava a cuia. Então, eu acho que eu descobri através disso um mundo energético que eu também não acreditava que existisse. Um cirurgião vai acreditar nisso, né? Um cirurgião, ainda mais na especialidade que você vê a doença, você abre a pessoa, vê lá, enxerga a doença e tira, né? Então, reconhecer totalmente essa minha limitação, né? Nossa, saber agora que aquele gongo era o gongo que a minha filha tocava. Então que existe essa comunicação, essa interligação dessas forças todas no universo da qual eu faço parte, né? Foi uma descoberta muito grande. Acho que foi uma descoberta muito grande. Acreditar que existe essa infinitude de desconhecimento total, né? E que eu acho que nós precisamos ter um tempo para olhar para isso, né? Participar, eu acho que ter contato com pessoas como vocês se predispuseram, estão aqui, né? A compartilhar, a estudar juntos, a tentar entender junto toda essa complexidade do universo. E eu me sinto muitíssimo grato por ter tido uma outra oportunidade de vida, né? Então, eu acho que se eu não morri naquele período, é porque ainda tem algo a ser feito. O que é para fazer, eu não sei, né? Então, acho que eu vou fazendo o dia a dia, né? Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas acho que tem alguma coisa, eu acho que eu não fiz ainda, né? Então, eu acho que é continuar fazendo o dia a dia no meu trabalho, no meu ciclo de relacionamento com as pessoas, com a minha família, né? Começar a usar as coisas que estavam guardadas, sabe? Tudo. Eu tentei mania de ficar guardando as coisas esperando um momento adequado. Não sei qual será esse momento, né? Então, eu me lembro também do interessante essas coisas de ficar guardando, esperando um momento adequado. Há alguns anos atrás, eu tenho um filho que é artista plástico, o Bruno, e ele fez uma exposição em Buenos Aires, né? E é claro, Pai Coruja, nós fomos lá, fui participar dessa exposição, e lá descobri em Buenos Aires aqueles alfajores maravilhosos, né? De vários sabores, né? E eu comprei e trouxe alfajor de vários sabores, né? Café, eu gosto muito de café. Alfajor de café deve ser uma delícia, comprei vários, né? E fiquei guardando aquele alfajor lá em casa muitos meses, esperando um momento especial para comer aquele alfajor. O momento especial não surgiu, que eu nem sabia que momento seria. E meses após, quando resolvi abrir, estava tudo mofado, né? Putz, então joguei fora, né? Né? Então, eu acho que não tem, acho que a gente tem que viver o dia a dia, a gente não sabe como será o minuto seguinte, né? Estou emocionado porque eu acho que está me caindo muita ficha agora. Talvez até por eu não ter me dedicado tempo até para pensar e fazer essa meditação. Aqui no meu trabalho nós estamos passando um momento muito difícil, muitíssimo complicado mesmo, com esse recrudescimento da pandemia. E na minha função de liderança de equipe, a gente tem que tomar decisões que você nem sabe decidir o quê, né? Mas manter a equipe firme, coesa. Hoje,
um colega, um plantonista aqui da maternidade do hospital que eu trabalho, após 2 meses, em 2 meses internado, ele faleceu ontem à noite. O plantão dele é às quartas-feiras. Então, hoje, mais tarde, nós vamos fazer uma oração lá na maternidade, em homenagem a ele. Então, está tudo muito difícil. Está tudo muito difícil. Eu acho que é um sentimento de opressão que essa pandemia nos traz. E está sendo muito difícil lidar com isso tudo. Então, eu acho que tem que se buscar esse equilíbrio nos 5 corpos, né? Para você poder fazer então algo. E eu acho que o mais importante para mim nesse aprendizado todo é o reconhecimento, não seria nem o reconhecimento, o autoconhecimento, e cada um de nós tem que cuidar de si e descobrir aos poucos esses corpos todos, né? Eu fui a definição de saúde que eu tinha então era só, né, da OMS, o bem-estar físico, emocional e espiritual, né? Mas eu não me ensinaram os outros corpos, né? E saber da existência desses corpos, né? E entender, né, realmente isso tudo é muito gratificante, né? Eu acho que era basicamente esse o meu... Eu acho que eu poderia contribuir dessa minha experiência, um aprendizado. Então, gratidão, muita gratidão a todos vocês, principalmente você, Aninha, por me falar da existência desses 5 corpos, né? E eu acho que eu já entendo que logo daqui a pouco nós vamos ter uma reunião aqui com os demais colegas da equipe da diretoria do hospital, até para a gente nos reunirmos diariamente para análise da situação, elaborar estratégias. E eu vou até comentar, eu acho que é muito pesado para cada um de todos aqui, então eu não sei se eles sabem dessa existência desses demais corpos, né? Mas até para que cada um vá cuidar das suas outras áreas, senão a gente não vai conseguir ajudar as demais pessoas, né? Porque a cada dia a gente tem visto a equipe sucumbindo e é muito difícil, né? Então acho que veio num momento muito oportuno, até para eu comentar para os demais colegas aqui. Vamos procurar. Eu não sei, eu não entendo nada, mas só descobri hoje que a gente tem 5 corpos e cada um se vira para descobrir como cuidar dos demais, né? Não se vira não sozinho, não. Vem com a gente. Vem com a gente que a gente tem uma escola sobre isso. Então, a gente pode agora encher essa tela de corações, quem está de tela aberta, quem está de tela fechada. Muito amor para o Afonso. Vamos todos mandar muito amor para o Afonso. O Afonso aqui está representando todos os seres que estão dando a vida para lidar com esse tema, com esse desafio. O Afonso foi uma pessoa muito parceira durante o momento do meu irmão. Eu confiei até o último segundo, porque eu sei que ele passou por essa experiência que ele contou. Então, estou muito agradecida. Agradeço a Elda também, que aproximou também o Afonso dessa circunstância, que está aqui presente, que faz parte da Escola da Aura. Agradecer a Gabriela, que criou esse campo de possibilidade. E falou, não, Ana Leite, vai, é isso mesmo, você tem que falar sobre isso mesmo. Tipo assim, tão maravilhoso. Muito agradecida. E a gente ainda tem um tempo para perguntas. Eu sei que a Poliana está com a mão levantada, mas antes eu queria só pedir um minutinho para a gente fechar os olhos e a gente acolher todas essas circunstâncias, assim, né? Com muito amor, acolher, enviar, assim, muito amor, muita nuvem rosa, assim, né? Um sopro de luz rosa, uma nuvem rosa que vai saindo, assim, do seu coração, de amor, assim, sabe? Mais do que tudo de amor, que é o que cura todas as coisas. Amor e taças tibetanas tocando agora e aqui, taças de filha tocando, e
e envolvendo todos os seres que estão aí passando por esse desafio. Isso significa todo o planeta, então visualize aí todo o planeta na sua frente, sente ele envolvido por um algodão doce, cor-de-rosa, bem cheio de amor, porque isso sim funciona. E a gente acolhe aqui todas essas informações, todos os seres, todas as passagens, e a gente também deseja que esse ser que fez a passagem agora, que também esteja num lugar muito bom, muito luminoso. E agradecemos a você, Afonso, e a todos os seres que estão cuidando de tantos outros seres, e nós aqui também. Então, esse grupo aqui, de 80 pessoas, tínhamos aqui 80 pessoas, temos agora 71, emanando todo o amor possível para todo o campo da Terra, para o Afonso, para todos os profissionais de saúde, para todas as pessoas que estiveram bem próximas dessa situação. Só o amor dá conta. Então, agora a Poliana quer fazer uma pergunta ou um comentário, e quem quiser fazer perguntas, a gente tem até 10h30, assim, 10h30, para a gente não atropelar os outros eventos maravilhosos em seguida. Eu convido já o Afonso, bota todo mundo na rodada do Beija-Flor, Afonso. Vamos chamar todos os médicos para a rodada do Beija-Flor. A Gabriela já está dizendo assim, ó, tudo certo. Nem que eu tenha que entrar nessa rodada também. Eu ia falar isso, tipo, a gente tem material, muito material sobre os 5 corpos, vídeos e palestras e aulas. A gente tem vários professores, eu não sou professora ainda, mas eu posso falar com a Aninha, a gente marca uma meditação das rosas gratuita, palestras, eventos, o que precisar ir para a equipe, e eu produzo assim, tudo gratuitamente para essa equipe, para o que for. Então, tá aí um convite da Escola da Aura, para vocês estarem participando, viu? Maravilha, Gabi, porque eu já tinha feito todos esses convites para Afonso lá atrás. Eu falei, Afonso, eu vou lá, eu vou no hospital, eu dou meditação das rosas, eu inicio todo mundo em pessoalmente. Agora você tem produção junto, vamos junto. Vamos junto. Então, vamos lá. Quem gostaria de... A Poliana que levantou o dedo, não sei se ela está mais aqui, porque eu acho que algumas pessoas precisaram sair por causa do horário, né? Tá certo também, por isso eu avisei quando eram 10 horas, mas aqui nesse momento, quem quiser pode fazer uma pergunta, escrever aqui no chat uma pergunta, ou quem quiser também expressar alguma coisa verbalmente também pode, que às vezes a gente fica assim, né? Cheio de coisa assim. O amor transborda e a gente fica com vontade de transmitir. Ana, posso? Sim. Posso? Pode. Muito obrigada. Eu estou aqui muito impactada, emocionada, mas é uma boa emoção. Com esse depoimento de vocês, acho que a gente está nesse momento sombra, né? Com tantos depoimentos pesados, notícias pesadas, e vocês nos trazem essa luz. Eu acho que o momento está necessitando. E aí, para o doutor Afonso, né? Que o exemplo de sua gestão possa ser um exemplo para muitas cidades, enfim. E esse som divino, né, para a cura das células, que é o gongo, além da meditação das rosas, além, né, dessa ajuda da Ana Leite, da Escola da Aura, também levar esses sons, né, para dentro do hospital. Essa música que a Ana nos trouxe aqui, abrindo, né, Eu Te Desejo, enfim, há todo um repertório tão curioso. Eu acho que a música também tem esse dom de elevar, né? Então, é o que eu sinto aqui em dizer agora. E muito obrigada mais uma vez. Também agradeço, Kênia. Muito obrigada pelo seu depoimento. Só para dizer que a música foi o Anjo Tai, que trouxe essa música. É isso, a gente tem anjo, é uma parceria de anjos, minha gente. A parceria de anjos, vocês também fazem parte. E aí, às vezes, assim, surge uma música, eu tinha falado, bota essa, aí a que veio era essa. E então, é isso. Tá, tem uma pergunta aqui que a Verônica mandou só para mim, mas eu acho que é para todos, né, Verônica Afonso? Posso mandar para todos essa pergunta? Pode?
Vou lá, vai, hein? A pergunta é, como sentir tantas emoções e sentimentos com relação ao sofrimento de todos na pandemia e, ao mesmo tempo, não atrair ou aproximar essa realidade para a gente? Na verdade, quando a gente propaga amor, o que a gente recebe é amor também. Chama-se a lei do dar e receber, né? A gente propaga amor, é amor que a gente recebe. A gente tem dentro da nossa egrégora, né, da nossa escola, da Aura, que é uma escola concreta, a gente tem ferramentas para isso. A gente tem ferramentas, a gente tem a meditação das rosas, que já já o Afonso vai aprender, que vai se beneficiar com ela. E, se ele quiser, claro, mas, tipo, a gente tem ferramentas, né? A gente tem aprendizados. E é muito importante que, nesse momento, e eu vou falar por mim mesma, muito importante que a gente use o que a gente tem. Que é isso, a gente oscila, a gente passa por momentos desafiadores, a gente pode conseguir estar num lugar de equanimidade, de equilíbrio, ao mesmo tempo, tudo isso move muita coisa em nós. Então, quando eu guio a meditação das rosas, por exemplo, pela manhã, para quem tem essa meditação, quem não tem, vai já poder encontrar uma iniciação para fazer, eu guio, quando eu estou limpando assim, o terceiro chakra, que é o chakra do mundo, estou guiando essa parte, eu falo, limpa a energia do mundo desse momento, a energia que traz medo, a energia que não deixa a gente se manifestar do jeito que a gente está se manifestando aqui como Escola da Aura, abrindo, acolhendo e transmitindo só amor. Então, quando a gente transmite muito amor incondicional, e quando a gente ouve o que a gente ouviu do Afonso agora, quando eu contei também, imagino que vocês também tenham ouvido, sentido isso, a gente sente amor incondicional. Essa é a origem do ser humano. O ser humano, ele é amor incondicional. Do contrário, como diz Humberto Maturana, não tinha sobrado nenhum humano, gente. Pensem, se todos eles tivessem se degladiado, só tinha sobrado um. Ou uma tribuzinha, assim, uns poucos guerreiros, os outros que dizimaram todo mundo. Não é filme, é existência. A existência humana, ela é uma existência pautada na cooperação. Cooperação é baseada no amor, no interesse que o outro esteja junto, na partilha, na parceria. Então, isso é o que extermina. Paralelamente, a gente se limpa, a gente se protege, a gente usa as rosas, a gente lê auras, a gente recebe leitura de aura, a gente se medita em outras práticas também, né? Ok? Vai, Sandra. E eu queria também agradecer rapidinho, antes da Sandra falar, as pessoas que eu pedi a algumas pessoas que estão aqui, que eu sei que são reikianas, para enviar reiki na hora que a gente estava aqui. Então, todo mundo aqui recebeu muito reiki também, muito amor através do reiki, através da luz dourada, através de tudo isso. Então, vai, Sandra, eu agradeço a Sandra, que a Sandra também enviou. Pode ir, Sandra, pode fazer a pergunta. Você quer fazer isso? Hola a todos. Hola a todos. Sandra da Escola de Yo hablo Espanhol. solo español. Yo hablo español y bueno, quiero agradecer a Alfonso por su testimonio y contarles que yo también pasé por toda esta experiencia del coronavirus. Fue muy fuerte también para mí, de toda mi familia. Se enfermaron como 15 personas, mi padre, mi madre, mi marido, yo, mis sobrinos, hermanos, mis hijos viven en otro lado, por eso no, pero nos enfermamos muchas personas y yo también estuve internada, no estuve con un respirador, pero sí con una cosa así más simple, pero también estuve 10 días internada y también sentí que me moría en un momento, sentí así que no podía más y solo podía recibir el reiki que me mandaban cuando la gente me apoyaba así. Pero quiero contar una experiencia que también fue muy hermosa a nivel familiar, que como estaban mi papá y mi mamá internados en terapia intensiva, nos reuníamos por Zoom, toda la familia que vive en diferentes lados, y enviábamos energía, enviábamos reiki, aunque muchos no sabían lo que es reiki, nadie sabía, o sea, solo yo sabía lo que era el reiki, pero los demás confiaban y enviaban energía a sus abuelos, a sus tíos, a sus sobrinos, todos enviaban, y yo pude vivir esa experiencia de lo que es sentir el amor y enviar amor, aunque uno no esté presente, ¿no?
trascender el hecho de estar presente, el hecho de estar cerca, simplemente la energía que se transmite a través del tiempo, del espacio, ¿no? Y mi papá y mi mamá, que tampoco saben nada de Reiki, pudieron decir que ellos la sentían, que ellos sentían en ese momento que todos nos juntábamos, a esa hora, sentían como algo especial. Y yo también, ¿no? Y bueno, quería contarles esa experiencia, ver a los niñitos de 5 años, así, enviando Reiki a sus abuelos, a todos los que estábamos enfermos, con coronavirus. Era una muestra de amor y un círculo de unión familiar muy hermoso. Queria contar essa experiência. Uau, Sandra! E eu pedindo reiki para Sandra. Olha isso, eu olhei para a Sandra e falei, não, Sandra também. Uau, que lindo, que intenso. E você, pela sua vozinha, vai continuar recebendo reiki da gente, tá? Sim. E continuar recebendo cuidado. Muito grata pela sua partilha. Estamos nesse tempo, né, de ninguém soltar a mão de ninguém, de se alguém cai, a gente segura, quando levanta, apoia o outro, que foi o que aconteceu aqui em casa, foi bem assim, né? Foi o primeiro filho, ficou com febre, a gente cuidando do filho, dando aura 2 ao mesmo tempo, e queria dizer isso, que nos 2 eventos da experiência com Covid na minha vida, os 2 tinham um aura acontecendo, né? Um retiro de leitura de aura, que trouxe uma sustentação maravilhosa e um apoio maravilhoso enquanto eu estava dando o curso, né? Paralelamente cuidando do filho, depois o marido caiu, aí caí eu, aí eu também fiquei, e ao mesmo tempo fui ali, depois que o curso acabou, porque é isso, professora só cai depois que o curso acaba, aí o curso acabou, aí eu, pum, ai, acho que estou um pouco molinha, e pronto, lá fui cuidar. Então tem esse exercício, né? Tem um exercício assim da gente um cai, outro levanta, então estamos aqui para isso, estamos aqui para juntos atravessar e olhar para esse lugar também, para esse fio, né? Para esse fio o fio da vida, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um mala para mostrar para vocês. Um mala é como uma pulseirinha de contas, né? Uma pulseirinha de contas, e nessa pulseirinha de contas, o fio que está por dentro é a nossa vida incessante, como dizem os mestres, a nossa vida incessante, a nossa luminosidade incessante, aquilo que segue, assim. Por isso, né, os budistas têm isso, né? Os budistas, eles nos ensinam a olhar para esse fio e a dar um pouco menos, ter menos apego com as contas. Aí, nesse momento desafiador, a gente faz isso. A gente olha para o fio, tem menos apego com as contas. As contas são cada uma das nossas vidas. Ai, meu Deus, como não ter apego? A vidazinha tão boa, não é? As gostosuras da vida, não é, Afonso? A gente gosta tanto de uma guloseima, eu também gosto tanto de uma guloseima, uma pizzazinha vegana, vamos falar assim aqui? Uma pizzazinha vegana com bom kombucha. Ah, que delícia! É isso, a gente também vai descobrindo as delícias na vida mais sustentável que protege os seres. Então, eu não sei se tem mais alguém que queira, mas ainda dá para, uma perguntinha ou uma fala, para a gente fechar pontualmente e fechando os olhos. Aí eu quero fazer só uma visualização bem linda no final, que é para a gente sair daqui nesse lugar de amor pleno, amor compassivo. Eu queria dar uma palavrinha. Tá bom. Não, é uma coisa assim que, só para fechar, porque está fechando assim para mim, que assim, o universo é perfeito, né? Os maiores desafios que a gente possa passar na vida, sejam eles quais forem, eles vêm para nos acrescentar, vêm para nos ensinar a amar mais, né? A abrir realmente o coração aí na luz rosa. E eu sinto que todas as experiências que vamos passando, a cada momento, isso só vai ficando mais claro. A importância da gente olhar para si mesma,
se respeitar, se acolher, né? Realmente, quando fala assim, precisa aprender a se amar, né? Uma coisa assim tão jogada no universo, né? Mas assim, o quanto é profundo isso, né? O quanto é também desafiador, né? E todo esse momento de Covid que a gente está passando nesse momento também tem sido uma oportunidade da gente enviar cada vez mais amor, tanto para si mesma quanto para as pessoas do mundo todo, né? Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de ter vivido todas as experiências que vivi até esse dia, inclusive com relação à Covid. E acredito que a nossa família é algo muito maravilhoso tem acontecido por conta dessas experiências. O despertar, sabe? O despertar para si mesmo, despertar para o amor, para o universo. Então, por mais difícil que as experiências tenham sido, e às vezes são mesmo, mas elas vêm nos trazer a possibilidade de renovação, de renascimento, né? De apoio, de ajuda, de compartilhamento e de mais amor. É isso. Muito obrigada. Beijo, Ana. Muito obrigada por esse momento aqui. Agradeço demais a Escola da Aura, a Gabi, que está aí na produção, todos. Um abraço para vocês. Obrigada, Afonso. Um beijo. Que lindo. Ela é a mãe da menina que tocava taça, só para vocês saberem. Enquanto o Afonso estava doente, ela é a mãe da menina. Eles tiveram uma história linda juntos, né? E então é isso. Então vamos fechar aqui. Vamos fechar primeiro os olhos e novamente encher o coração de amor. Encher o coração de amor. A gente vai olhar lá para aquela salinha do Afonso agora, a gente consegue ver um pouquinho da sala dele, e a gente vai encher aquela sala de cor de rosa. Depois ele conta para a gente como foi quando as pessoas entraram. Enche essa sala de cor de rosa, de dourado. Enche essa sala de muito, muito, muito amor, Afonso, todas as pessoas que estão aqui. Amor para todos vocês. Amor saindo do coração em forma de nuvem rosa, envolvendo todas as pessoas, toda a família da Sandra, todas as pessoas aqui recebendo muito, 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 muito amor. Muito amor, uma nuvem de amor, enchendo a salinha, e a gente não precisa saber qual é o hospital, a gente pode beneficiar desse lugar, então a gente só enche todo o espaço de cor de rosa. Deixa a salinha que está bem. Vamos encher a salinha de muita luz dourada, de muita luz do sol. Agora, convido todo mundo a imaginar sobre a sua cabeça um sol lindo, um sol brilhante, dourado, bem dourado luminoso, que está enchendo todo o teu campo de luz, todo o teu corpo. E você sente os pés no chão, sente a conexão com esse presente momento, como ser humano na Terra, momento que você escolheu viver. E se banha de dourado, se banha com esse sol que você vê sobre a sua cabeça, preenchendo todo o teu campo. Quem quiser vai abrindo os olhos. E se despede com essa música linda. Eu te desejo vida longa, vida, e desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos.
teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, E dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, das coisas mais simples que se imaginar. Então, bom dia, aproveitem os outros eventos. Bom dia para o Afonso também, para a reunião, se precisar me chama, eu ajudo a traduzir, faço tipo o ponto dos 5 corpos.